Olá, pessoal! Hoje na aula 6 nós vamos falar com vocês então sobre as regras internacionais de nomenclatura. Olá, pessoal, tudo bem? Esse vídeo foi gravado por mim, Gabriela Moraes, aluna e residente no programa de residência pedagógica da CAPES, estudante do curso de graduação em Ciências Biológicas pelo UFMT e estagiário do Laboratório de Ornitologia na UFMT. Esse vídeo também foi gravado por mim, Poliana Caixeta, sou aluna do programa de residência pedagógica da CAPES, estudo no curso de graduação em Ciências Biológicas pelo UFMT e estagiário do Laboratório de Ecologia e Conservação de Bivalves na UFMT. Bom, esse então é o conteúdo programático que a gente preparou para estar trabalhando com vocês nesse mês de março. Nas aulas anteriores, então, a gente já trabalhou com vocês sobre o contexto histórico da classificação biológica. A gente falou também na outra aula sobre a importância da sistemática e da taxonomia, falou das categorias taxonômicas, né? Hoje a gente vai falar com vocês, então, sobre as regras que regem essas categorias taxonômicas, que são as regras internacionais de nomenclatura. E os tópicos previstos para essa aula, pessoal, são os códigos de nomenclatura, que nós vamos falar um pouquinho mais para vocês sobre eles, as regras de nomenclatura que prevê esses códigos. Nós vamos apresentar para vocês os cladogramas e como fazer a leitura dos cladogramas. Bom, então aqui, relembrando alguns conceitos que a gente trabalhou com vocês na aula passada, a gente conceitou a taxonomia como a ciência que identifica, nomeia e classifica os seres vivos. A gente trouxe para vocês também o táxon, e o táxon, compreende os grupos de seres vivos que apresentam determinada característica em comum. E a gente tem também a categoria. A categoria é, então, a classificação desses táxons organizados em níveis hierárquicos, ou seja, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E aqui a gente tem, então, as categorias taxonômicas, que são os táxons organizados nesse formato hierárquico, como a gente já trabalhou com vocês na aula anterior, de um nível mais abrangente, de domínio e reino, até o mais específico, quando a gente chega lá em espécie. Então, essas são as nossas categorias taxonômicas. Nós falamos com vocês, durante todo esse conteúdo de taxonomia, que temos a tendência natural de classificar e nomear as coisas. Nós já entendemos como são feitas essas classificações, com base nas relações evolutivas e de ancestralidade exclusiva dos organismos, e hoje nós vamos falar sobre como nomeamos esses organismos. Para dar nomes e classificar os organismos, existe um conjunto de regras reunidas em um código de nomenclatura. Atualmente, existem diferentes códigos internacionais de nomenclatura que nós vamos apresentar para vocês. Bom, então aqui a gente traz para vocês sempre uma problematização da importância desse estudo. Então aqui a gente tem qual é a função dos códigos internacionais de nomenclatura, E o objetivo, então, da nomenclatura biológica é possibilitar justamente essa comunicação e a indexação das informações que existem sobre esses organismos. A nomenclatura assegura nome único e distinto para cada táxon. E ele promove também a estabilidade e universalidade dos nomes científicos. As regras de nomenclatura apenas prescrevem a maneira como a gente nomeia a espécie e as outras categorias taxonômicas, não como definir os táxons. A gente vai mostrar em exemplos para vocês como que significa isso, da importância do objetivo. Mas qual é a importância de padronizar esses nomes? Aqui no Brasil, nós temos uma diversidade cultural e é comum que em cada região do país nós temos nomes diferentes para o mesmo alimento. Por exemplo, essa fruta aqui no slide, como você costuma chamar ela? Em algumas regiões, ela é chamada de tangerina. Em outras, pode-se encontrar o nome bergamota. E na região mais sudeste do país, é comum utilizar o nome mexerica.
Esses são nomes comuns para essa mesma fruta. E o seu nome científico é Citrus reticulata. O que eu quero mostrar para vocês é que, independente desses nomes comuns, a gente tem um nome científico para essa mesma fruta. Assim como também acontece com outros alimentos, como a batata baroa, que possui vários nomes em determinadas regiões do Brasil. E aqui um outro exemplo é a mandioca, que em alguns lugares, né, possui esse nome, em outros lugares é chamada de aipim, em outros de macaxeira, mas independente desses nomes populares, a mandioca, né, todos esses nomes possuem um único nome científico, que é de Manihot esculenta, ou seja, em qualquer lugar do mundo, seja aqui no Brasil ou lá no Japão, ela vai possuir esse nome científico. Continuando sobre a necessidade da importância de universalizar os nomes, a gente tem aqui o exemplo que acontece também com os animais, né? Como é o exemplo do búgio preto, ou também conhecido como búgio do Pantanal, né? Mas o seu nome científico é Alouatta caraia. E esse exemplar, ele mostra pra gente como é importante essa universalização, porque o nome científico dele é a marca universal dele, a identidade dele, né, no campo científico para identificação. Nós temos também o exemplo da onça pintada, né, aqui ilustrada para a gente nessa imagem, ou também conhecida como jaguar. Porém, a universalização do nome facilita para a gente essa identificação. O nome científico dela, então, é Panthera uns. Vocês viram que nós apresentamos para vocês alguns nomes comuns, populares, né? E também os nomes científicos. Então, o nome comum, o nome popular, é o nome que nós geralmente conhecemos e utilizamos no nosso dia a dia. Esse nome pode variar de acordo com a região em que se encontra. Então, a gente apresentou para vocês algumas variações desse nome, como, por exemplo, lá, a tangerina, que é conhecida em alguns lugares como mexerica e entre outros nomes, né? Esse é o nome popular que nós utilizamos no nosso dia a dia. E também nós possuímos o nome científico, que é aquele usado universalmente. Ele é usado para que seja reconhecida a espécie em qualquer lugar do mundo, sendo utilizado mais pelos pesquisadores e cientistas. Então, a nomenclatura biológica possibilita a comunicação e a indexação das informações existentes sobre os organismos, né? Nós já falamos disso para vocês. A nomenclatura, ela assegura o nome único e distinto para cada taxon e promove a estabilidade e a universalidade dos nomes científicos. Então, apesar de a gente ter variações do nome popular, o nome científico, ele é único para qualquer lugar do mundo. Então, qualquer lugar do mundo que você quiser saber o nome de determinada espécie, vai ser esse mesmo nome padronizado. Isso possibilita a nossa comunicação e a nossa divulgação científica, né, sobre esses organismos. Um dos códigos internacionais de nomenclaturas que existem é o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. É utilizado para os animais, né? E o Código Internacional de Nomenclatura Botânica, ICBN, é o que fica responsável pela classificação de algas, plantas e fungos. Esses dois códigos são independentes, ou seja, um não possui influência sobre o outro, e esses dois são os que são mais utilizados para a nomenclatura biológica. O Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, com base na proposta de Linneu, no Congresso Internacional de Zoologia de 1898, criou uma comissão para preparar um Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, cujas regras foram adotadas a partir de 1901. Olha, para vocês verem que já tem, né, um tempinho que acontece essa discussão. O objetivo do código é promover a estabilidade e a universalidade dos nomes científicos dos animais e garantir que o nome seja único e distinto. Então, por exemplo, se eu tenho uma classificação e eu utilizo um nome nessa minha classificação para nomear um determinado animal, mas ao verificar na bibliografia eu percebo que já existe um outro animal que possui esse mesmo nome,
a minha definição ela é desconsiderada e eu tenho que fazer uma nova classificação, dar um outro nome para essa minha espécie. Porque o código, ele prevê isso, ele garante que o nome da sua espécie seja único e distinto. Além disso, esse código ele foi aprovado pela Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica e foi ratificado pelo Comitê Executivo da União Internacional de Ciências Biológicas, a IUBS. Essas são as regras, então, que foram estabelecidas por esse Código de Nomenclatura Zoológica, né? O ICZM. As regras, então, trazem para a gente que o nome deve ser escrito, então, em latim, binomial, ou seja, composto por 2 nomes, e ele deve estar destacado em itálico ou sublinhado. O primeiro nome ali, que é o gênero, ele deve estar escrito com a primeira letra, né, da palavra, a inicial maiúscula. Então, o segundo nome, né, que é o epíteto específico, ele deve ser escrito com a inicial minúscula. E a nomenclatura de subespécie é trinomial, ou seja, com 3 nomes. Aqui a gente traz um exemplo clássico, né, de nomenclatura zoológica que compreende todas essas regrinhas do código, que é o Homo sapiens, né, a nossa espécie. Vocês vejam, então, aqui que ela está corretamente seguindo todas as regras, né? Ali o primeiro nome, que é o gênero, está escrito com a inicial, né, a primeira letra maiúscula, e a segunda parte aqui, que é o segundo nome, né, com epíteto específico, escrito, então, com a letra minúscula, né? Seguindo, então, corretamente todas as regrinhas que o código rege para nós. As regrinhas pedem para que a espécie venha a ser destacada, né, sublinhada ou em itálico, né? Então, aqui a gente vê que a espécie está em itálico, então, cumprindo mais uma vez com as regrinhas que o código rege. Já o Código Internacional de Nomenclatura Botânica, o ICBN, ele vai incluir as algas, os fungos e as plantas. Ele é regido por um código aprovado a cada 6 anos pelo Congresso Internacional de Botânica. O primeiro código surgiu em Paris, em 1867. O código regente, o atual, é o de Shenzhen, que aconteceu nessa cidade, né, de Shenzhen, em 2018, e possui princípios e normas que nós utilizamos. O próximo Congresso Internacional está previsto para acontecer no mês 7 de 2023, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e ele começa a entrar em vigor em 2024. E aqui, então, o Código Internacional de Nomenclatura Botânica, que é o ICBN, traz para a gente as regrinhas, né? Que os nomes, eles devem ser latinizados, né? Ou seja, traduzidos no latim. Binomial também, ou seja, composto de 2 nomes. Sublinhado, ou em negrito, ou em itálico, né? E ele não possui subespécie, e sim variedade. Então, aqui a gente traz para vocês mais um exemplo, né, que segue as regrinhas desse código de nomenclatura botânica, que é a espécie Helianthus anus, que é a representante aqui do girassol, né? Vocês confiram, então, que ele está certinho ali, seguindo as regras de nomenclatura, conforme o código rege, e aqui a gente vê a variedade, né? Ou seja, a espécie pode compreender outras variedades. Aqui, por exemplo, a gente tem Helianthus anus, aí variedade Macrocarpus, né? Que é outra variedade dentro dessa espécie. Nesse slide, nós trouxemos para vocês um exemplo das terminações que são utilizados nesses códigos. Tá? Esses códigos, pessoal, o de botânica e o zoológico, eles apresentam princípios e regras e normas que são utilizados pelos biólogos e pelos cientistas, né? Aqui a gente trouxe de maneira mais geral o que vocês precisam saber, que eles devem ser escritos, né, em itálico ou sublinhado, que o nome é binomial, enfim, algumas regras básicas, né, que vocês vão utilizar na vida de vocês. Essas regras, e esses princípios e essas normas mais específicas, a gente não trouxe aqui para vocês, até porque vocês não vão utilizar no dia a dia de vocês. A não ser que vocês decidam, né, trabalhar com isso futuramente, e aí vocês vão estudar isso na graduação.
Aqui a gente trouxe só um exemplo, então, das terminações que são utilizadas em cada um desses códigos. Então, por exemplo, quando vocês vão estudar uma família botânica, toda família botânica vai terminar "-ace", né? Com essa terminação, com esse sufixo. Toda vez que vocês forem trabalhar com uma família zoológica, vai ter esse sufixo, "-ida", tá bom? E assim por diante, a gente tem todas essas terminações, esses sufixos, que devem ser empregados quando a gente for dar nome a determinados grupos, né? Dentro da botânica ou dentro da zoologia. Nós trouxemos mais uma vez aqui para vocês, só de exemplo, para vocês entenderem que esses códigos, eles contemplam outros princípios e outras regras, mas é só a nível de curiosidade mesmo. Bom, e além desses que a gente já apresentou para vocês, a gente ainda pode encontrar outros códigos de nomenclatura, né? Nós temos aqui também o Código Internacional de Nomenclatura de Bactérias. Nós temos também o Código Internacional de Nomenclatura de Viroses. Só para vocês conhecerem outros códigos além dos dois que a gente já apresentou. Mas então, o que seria um cladograma? E como fazer a leitura correta de um cladograma? Nós vamos apresentar isso para vocês nos slides a seguir. Existem algumas escolas que buscam explicar e compreender os processos evolutivos. Então, aqui a gente vai apresentar para vocês a escola filogenética ou cladista, né? A escola filogenética ou cladística, ela começou a ganhar preferência dos pesquisadores a partir de 1966, com a divulgação dos trabalhos de Hilly Wenning, que é um cientista alemão. A escola filogenética, ela começou a desenvolver um método, e por meio desse método, os cientistas buscavam estabelecer, então, melhor as relações evolutivas entre os grupos de seres vivos, com a menor subjetividade possível. Então, e a partir daí, considera-se um grande número de caracteres que podem ser anatômicos, fisiológicos, comportamentais, moleculares, entre outros. Entrando na parte dos cladogramas, né? Eles são as representações esquemáticas utilizadas, né, pela escola cladística, que relacionam os indivíduos com base na ancestralidade exclusiva em escala evolutiva. Ou seja, nos cladogramas, a base de onde partem esses ramos, ela é denominada de raiz, e os pontos de onde partem esses ramos são chamados de nós. Estes representam os ancestrais comuns, hipotéticos para todos os grupos que estão ali acima do nó. Os grupos descendem evolutivamente desse ancestral e são colocados no ápice dos ramos, compondo, então, os terminais. A gente vai exemplificar isso para vocês com os esqueminhas dos cladogramas a seguir. Os cladogramas, pessoal, eles fazem uma analogia às árvores. Por isso que a gente fala, né? Ramos, raiz. E aqui nós trouxemos para vocês uma representação de um cladograma. Vocês observam aqui que aqui seria, então, a raiz, que é a base dos ramos, ok? Os nós representam os ancestrais desses grupos, né, que nós estamos comparando. Então, onde tiver cada pontinho, cada encontro, né, dos ramos, a gente vai possuir os nós. O ramo representado deste lado e deste lado aqui representa a linhagem deste ancestral. Então, aqui no nó, eu falei para vocês que nós estamos analisando o ancestral, e esse ancestral se diferenciou em duas linhagens, essa linhagem e essa linhagem, que é representado pelos ramos. Beleza? Vamos aos pouquinhos para vocês conseguirem entender bem. A ponta dessa árvore, né, o finalzinho aqui do cladograma, a gente chama de terminais. E é nos terminais que estão os grupos comparados nessa análise. Então, aqui, nessa representação, nós estamos analisando o grupo B e o grupo C, localizado aqui no terminal desse cladograma. Além da raiz, do nó, dos ramos e dos terminais
que vocês observam nesse cladograma, vocês estão aqui também observando essa palavrinha aqui, cladogênese, né? A cladogênese representa a ruptura de uma população, gerando outras populações, duas ou mais populações. Então, lembram que eu falei para vocês que o nó representa o ancestral? Então, o ancestral estava aqui. Causou aqui uma ruptura, que nós chamamos de cladogênese. Nessa representação, houve uma ruptura, uma diferenciação em duas linhagens, a linhagem B e a linhagem C. Então, isso aqui que representa a cladogênese. Um outro ponto muito importante, pessoal, que vocês têm que sempre lembrar na hora de observar um cladograma, que um cladograma, a leitura de um cladograma, nunca é feita de uma maneira linear, ou seja, da esquerda para a direita. A leitura de um cladograma é feita de baixo para cima. Então, aqui a gente tem o tempo zero e o tempo atual. Aqui vocês também observam que está escrito anagênese, ao longo do tempo. O que isso quer dizer? A anagênese representa as novidades evolutivas desse grupo. Então, aqui a gente tem essa linhagem, por exemplo, desse grupo B, e todas as adaptações, todas as novidades, né, evolutivas que esse grupo vai ter, ela é representada ao longo do tempo. Então, a anagênese representa-se essas novidades evolutivas. Então, essas são as estruturas principais que compõem um cladograma. Raiz, nó, os ramos, né, as linhagens e os terminais. A leitura do tempo é feita sempre de baixo para cima, e também a gente tem os conceitos de cladogênese, que vai representar as rupturas da linhagem, e a anagênese, que vai ser as novidades evolutivas que esses grupos vão apresentar ao longo do tempo. Bom, então aqui a gente tem alguns exemplos de como esses cladogramas podem ser representados, né? Dispostos de formas diferentes. Como a Gabi falou, a gente tem aqui um cladograma, então a gente vê a disposição aqui dos grupos diferentes aqui, né? Na parte dos terminais dispostos em formatos diferentes. Porém, a leitura é realizada da mesma maneira, como a Gabi exemplificou ali. Aqui, pessoal, nós vamos fazer a leitura desse cladograma de uma maneira mais simples e didática para vocês entenderem, tudo bem? Então, como eu falei para vocês, aqui nós temos as raízes, né? Que é a base dos ramos. Nós possuímos aqui um nó, tá? Pense que cada vez que eu tenho uma linhagem, eu tenho um nó. Então, nós temos o nó, que é o encontro desses ramos. Os nós vão apresentar os ancestrais. Então, aqui eu tenho um ancestral que deu origem a todos esses grupos aqui analisados nesses terminais. O grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo D e o grupo E. Então, nós temos aqui a linhagem, o ramo que demonstra o grupo A. Nesse cladograma, nós estamos analisando as características de cor desse indivíduo. Então, ao longo do tempo, como vocês podem observar, esses indivíduos apresentaram caráter 1, que representam a cor vermelha. Esse caráter está acima do nó com a linhagem A. Então, esse caráter ele vai ser só compartilhado com os grupos B, C, D e E. Então, todos esses grupos aqui apresentam esse caráter de cor vermelha. Caminhando mais um pouquinho, né, como eu falei para vocês, a gente faz a leitura de baixo para cima. Então, caminhando mais um pouquinho, a gente vê aqui a presença de um outro caráter, o caráter de número 2, que representa a cor verde. Esse caráter de número 2, ele é compartilhado com os grupos C, D e E. O grupo B apresenta esse caráter número 2? A resposta é não, tá? Esse grupo aqui não apresenta o caráter número 2, porque o caráter número 2 está acima da linhagem dele, tá bom? Tudo que está abaixo do nó, os grupos aqui apresentam, compartilham dessa característica.
Então, caminhando aqui mais um pouquinho, a gente tem esse outro caráter, que é o caráter de cor amarela, representando aqui no número 3. Esse caráter de cor amarela é compartilhado pelos grupos D e E. Andando mais um pouquinho com o tempo, a gente tem um outro caráter que surgiu ao longo do tempo de cor cinza clara. Esse caráter aqui também é só compartilhado pelos grupos D e E. Então, andando mais um pouquinho com o tempo, a gente observa que surgiu um outro caráter, o caráter de cor azul, de número 5. Perceba que ele só está na linhagem do grupo E. Ele não está presente na linhagem do grupo D. Então, só o grupo E compartilha essa característica da cor azul. Se eu perguntasse para vocês quais são as características que cada grupo apresenta, o que vocês me responderiam? Pausa o vídeo e responda essa pergunta aí para mim, rapidinho. Bom, presumindo que você já pausou o vídeo e já respondeu essa pergunta, quais são as características que cada grupo apresenta? Então, o caráter número 1, ele vai ser compartilhado com os grupos B, C, D e E. Então, o grupo B só apresenta o caráter 1, só apresenta a cor vermelha. O caráter de número 2, de cor verde, vai ser compartilhado com os grupos C, D e E. Então, o grupo C vai apresentar que cores? Vai apresentar a cor vermelha e a cor verde. Andando com o tempo, a gente viu aqui que o caráter 3 e 4 é compartilhado só os grupos D e E. Então, o grupo D, ele apresenta a cor vermelha, verde, amarela e cinza claro. E, por fim, a cor azul vai estar presente somente no grupo E. Então, o grupo E apresenta caráteres de cor vermelha, verde, amarela, cinza claro e azul. Deu para vocês entenderem um pouquinho, pessoal, como é feita essa leitura do cladograma? Se não, anotem no caderno e mandem essas dúvidas para a gente, tá bom? E por que é importante que vocês entendam e saibam ler um cladograma? Como exemplo aqui, nós trouxemos esse cladograma para vocês que nós já apresentamos na aula passada. Vocês estão lembrados desse cladograma? Pois bem, esse cladograma, ele gera muita polêmica, porque a maioria das pessoas, elas não lembram dessa aula de biologia sobre leitura de cladograma, ou então, né, devido a algumas condições, essa pessoa não teve essa aula, e acaba cometendo erros na sua interpretação. Por exemplo, as pessoas costumam fazer uma leitura linear, como eu contei para vocês, que é feita da esquerda para a direita. E após fazer essa leitura, eles acabam tomando uma conclusão precipitada, dizendo que a espécie Homo sapiens, né, a nossa espécie, ela veio, digamos assim, do macaco, dizendo que nós evoluímos do macaco. Essa interpretação gera muitos questionamentos e faz, inclusive, que muitas pessoas neguem a teoria da evolução. Vocês já escutaram isso, esse tipo de análise, de leitura desse cladograma? Vocês também já pensaram que esse cladograma era feito assim, que a evolução dizia que nós viemos do macaco? Parece um pouco assim, a parte quando a gente entende a teoria da evolução, mas isso é muito comum. Essa é uma conclusão, é uma leitura feita muito comumente, né, pelas pessoas. A gente encontra várias pessoas falando sobre isso. Mas agora que vocês já tiveram a aula de como ler um cladograma de maneira correta, nós conseguimos entender que a nossa espécie, ela não veio do macaco, mas que nós compartilhamos um ancestral comum com esse macaco. Nós somos mais uma espécie da ordem dos primatas. Vocês lembram que a gente apresentou isso para vocês como exemplo na aula passada? Então, essa linhagem dos primatas começa sua história evolutiva há cerca de 7 milhões de anos, representando
aqui no cladograma para vocês. Então, essa linhagem começa há cerca de 7 milhões de anos atrás. Muito tempo, né? Naquela época, um ancestral comum com os chimpanzés divergiu em duas linhagens diferentes, provavelmente por razões climáticas. A linhagem que acabou dando origem à humanidade atual evoluiu no sul e no leste da África. Então, aqui fazendo essa leitura do cladograma, a gente percebe que todas essas espécies presentes aqui nesse cladograma possuem um ancestral em comum. É isso que o cladograma quer dizer, ele representa essa ancestralidade desses grupos e os padrões evolutivos que eles tiveram ao longo do tempo. Então, a gente percebe aqui, né, que as linhagens ao longo do tempo, 7 milhões de anos atrás, depois 4 milhões de anos atrás, mais ou menos, uma outra linhagem 3 milhões de anos atrás, e uma outra linhagem há cerca aqui de 3, 2,5 milhões de anos para trás, com o gênero Homo, que, dentre outras espécies, né, se diferenciou na espécie Homo sapiens. Essa é a importância da aula, né, de leitura de cladograma. Por mais que vocês não vão trabalhar com isso, é importante que vocês saibam ler e interpretar um cladograma para que não gerem conclusões errôneas e que essas conclusões errôneas sejam passadas, né, e difundidas na população, gerando até o que a gente vê muito hoje em dia das fake news, que acaba atrapalhando o avanço da ciência, né? Como hoje no Brasil, por exemplo, a gente está enfrentando um grande negacionismo da ciência, né? E a gente vê a importância de estudar. Então, estudem, pessoal, estudem e se informem, tá bom? Bom, e aqui para recapitular, então, todo o conteúdo que foi abordado com vocês na nossa aula de hoje, a gente criou essa linha do tempo aqui para poder relembrar cada tópico abordado, né? Então, inicialmente, a gente relembrou os conceitos taxonômicos. Posteriormente, então, a gente falou sobre os códigos de nomenclatura, né? Quais são esses códigos para vocês conhecerem cada um, as funções que esses códigos possuem, né, na identificação dos grupos. A gente mencionou para vocês sobre os códigos da nomenclatura biológica, né? Citando eles e também mostrando que dentro desses códigos existem aquelas regrinhas de nomenclatura. A gente trouxe para vocês alguns exemplos, né, da aplicabilidade dessas regrinhas dentro, né, ali da composição do nome, né? E, por último, a gente mostrou para vocês como realizar a leitura de forma correta, né, a interpretação ali de uma figura de cladograma, né? Então, tudo isso foi o que a gente trabalhou com vocês na nossa aula de hoje. Essas aqui são as referências bibliográficas, né, todo o conteúdo referencial teórico que a gente utilizou para construir um conteúdo bem embasado, né, com fontes bem revisadas, para a gente poder trazer para vocês todo esse material. Muito obrigada, pessoal. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Obrigada.